Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Os investidores começaram a semana de olho no Congresso, que vota amanhã a reforma política e a medida provisória 777, que trata da nova taxa de longo prazo para os contratos do BNDES. Foco também na medida provisória 783, que trata dos refis, dos novos refis do governo federal. O dia também foi marcado pela denúncia do líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, na Operação Zelotes. Tudo isso mexeu com o dólar, mexeu com os juros e mexeu também com o índice Bovespa. Acompanhe no painel. Primeiro dia da semana, o dólar veio em alta, valorização de 0,69% frente ao real, e o dólar comercial começa a semana no valor de R$ 3,19 mais 90. Já o índice Bovespa, o principal índice aqui da B3, teve efeito contrário. 0,11% de baixa, índice Bovespa, terminando o dia de hoje aos 68.634 pontos. E o mercado financeiro eleva pela quinta semana consecutiva a estimativa de inflação para 2017. As informações foram divulgadas hoje em Brasília pelo Banco Central. Da capital federal, quem tem as informações é a repórter Camila Xavier. Abaixo da meta central, que também é de 4,5%, e do teto de 6% fixado para o período. Para o Produto Interno Bruto deste ano, o mercado financeiro manteve sua estimativa de crescimento em 0,34%. Já para 2018, a estimativa de expansão da economia é de 2%. O mercado financeiro também manteve sua previsão para a taxa básica de juros, a Selic, em 7,5% ao ano para o fechamento de 2017. Atualmente, a taxa está em 9,25% ao ano. Os analistas estimam uma continuidade da redução dos juros neste ano. Para o fechamento de 2018, a estimativa para a taxa Selic ficou estável em 7,5%. Com isso, estimam-se que os juros permaneçam estáveis no ano que vem. Camila Xavier para o SBA. Tá certo, Camila. Apenas fazendo uma correção. O dólar terminou o dia de hoje a R$ 3,16 mais 90, alta de 0,69%. 13,16, portanto, é a cotação do dólar comercial no dia de hoje, primeiro dia da semana. E no Rio Grande do Sul, 4 doenças são capazes de causar prejuízos em até 40% das lavouras de trigo. Mais informações na reportagem de Annelise Nicolodi. Os problemas com o clima começaram antes mesmo do plantio, quando o excesso de chuva impediu o início da semeadura do trigo. Depois, com as sementes já na terra, foi a falta de umidade que prejudicou o crescimento das plantas. Quando se investe bem no trigo, se faz uma lavoura bem feita, a intempérie vem, cai qualidade de trigo, cai produtividade, como está acontecendo agora esse ano com a gente. A implantação da cultura foi problemática por excesso de chuva. Depois ficamos mais de 50 dias sem chover. Chuva significativa. Agora, como podem ver, voltou a chover. E assim mesmo em quantidades relativamente boas, mas já contabilizando alguma perda de qualidade desse grão. O frio necessário para o desenvolvimento do cereal também durou pouco. E as temperaturas acima da média para a época trouxeram inúmeras doenças. O trigo é uma cultura de inverno, então ela precisa de clima frio e seco. E essas condições nem sempre ocorrem, né, aqui no sul do Brasil. Ao contrário, a gente tem um clima muito instável e muitas vezes a gente tem bastante chuva, calor fora de época. No Brasil, cerca de 15 doenças podem causar prejuízos nas lavouras de cereais de inverno. Mas aqui na região sul, onde está 90% da produção nacional de trigo, 4 grupos são os que mais causam problemas. E as perdas em rendimento por causa dessas doenças podem chegar a 44%. O oídio, ele vai
ele causa normalmente uma diminuição no número de perfilhos da planta. E depois do ID, eu diria que uma doença bastante séria que ocorre no nosso meio é a ferrugem da folha do trigo, Puccinia triticina. E mais para o finalzinho do ciclo, normalmente a gente tem um problema de chuva, né, na floração. Os preços pouco compensadores e as dificuldades de comercialização do trigo pesaram na decisão dos produtores, que reduziram os investimentos nas lavouras ou optaram por outras alternativas, como aveia e cevada. Quando tem uma safra boa, como foi o ano passado, os preços são aviltantes e que desanimam o produtor. O nosso grande desafio, acho que hoje, é achar uma alternativa para o inverno. E o trigo vem sendo apenas uma maneira de ter palha com qualidade na lavoura e diluir um pouco o custo fixo do produtor durante o ano. E aqui no painel você acompanha o último levantamento do CPEA para o mercado físico do trigo. O trigo CPEA, trigo melhorador ou tipo pão, que é ofertado no Paraná, tem o preço médio de R$ 660,51 a tonelada. Isso correspondente, portanto, ao trigo pão ou melhorador. Essa cotação, esse preço médio, ele representa uma queda de 0,11% no dia e no acumulado do mês de 3,87%. Já no Rio Grande do Sul, o trigo brando tem o preço médio de R$ 658,44 a tonelada, valor que representa uma queda de 0,29% no levantamento diário e no acumulado do mês, o trigo no Rio Grande do Sul vem em alta de 0,81%. Já no mercado físico, o trigo na Bolsa de Chicago, contratos para o mês de setembro tiveram uma queda no dia de hoje acima de 1,5% e o preço médio desse vencimento, o valor é de $4,09 por bushel. Os contratos com o vencimento para dezembro foram negociados hoje em Chicago pelo valor de $4,37 por bushel, uma queda de 1,24%. Contratos com vencimento para março negociados a $4,60 por bushel, mais uma variação negativa de 1,07%, e contratos para maio do ano que vem, negociados lá em Chicago hoje pelo valor de $4,74 ou centavos por bushel, desvalorização de 1,09% neste vencimento. E para saber como é que fica o tempo nesta semana na região centro-sul do país, vamos aos estúdios da Somar com informações com ela, Juliana Rezende. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Nos últimos dias, a passagem de uma frente fria pelo centro-sul trouxe chuvas expressivas e abrangentes. Essas pancadas de chuva tiveram potencial para aumentar os índices de umidade do solo entre a região sul, Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo. Só que o retorno das chuvas acabou prejudicando foi os produtores de milho safrinha, porque com o retorno das chuvas, os produtores tiveram que acabar interrompendo as atividades no campo, especialmente a colheita no estado do Paraná. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência agora é de tempo mais seco em grande parte do centro-sul. Até o dia 26 de agosto, algumas pancadas de chuva ocorrem de maneira bastante fraca e isolada na faixa oeste do Rio Grande do Sul. Já durante o próximo período, o tempo pouco muda no centro-sul. O predomínio ainda é de tempo mais seco e falta de chuvas abrangentes. Algumas pancadas de chuva ainda seguem concentradas entre o Rio Grande do Sul e também em áreas mais isoladas do estado catarinense. Durante o terceiro período, até o comecinho do mês de setembro, especialmente até o dia 5, a tendência ainda é de algumas pancadas de chuva de forma isolada entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nas demais áreas do centro-sul, o predomínio é de tempo seco e falta de chuvas. Então, durante as próximas semanas, as condições climáticas favorecem o andamento das atividades de colheita das lavouras de milho safrinha. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a Petrobras deve aumentar a partir de amanhã os preços do diesel e da gasolina nas refinarias. Para o diesel, a alta é de 2,3% e na gasolina a alta é de 3,3%. As mudanças fazem parte da nova política da Petrobras, que a partir de agora prevê reajustes praticamente diários nos preços dos combustíveis.
Enquanto isso, o petróleo teve queda acima de 2% nos contratos futuros para o mês de outubro. Tanto o petróleo tipo WTI na NYMEX quanto o petróleo tipo Brent na Bolsa ICE. Alta, portanto, de mais de 2% nos contratos desses dois tipos de petróleo para o mês de outubro. O mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do café. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e trazendo agora as cotações do café. O café robusta viveu um dia de alta na Bolsa de Londres. Acompanhe no painel. Os contratos com vencimento para setembro tiveram uma alta de 1,18% e foram negociados hoje em Londres no valor de 2.141 dólares a tonelada. Os contratos com vencimento para novembro foram negociados a 2.119 dólares a tonelada, uma elevação de 0,85% neste contrato. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, no valor de 2.080 dólares a tonelada, variação positiva de 0,67%, e contratos para março do ano que vem, a 2.067 dólares a tonelada, a alta é de 0,73% neste vencimento. Enquanto o café robusta teve alta nos principais contratos, o café arábica na Bolsa de Nova York viveu situação justamente contrária a essa. O contrato com vencimento para setembro caiu 1,28% e foi negociado hoje em Nova York a $1,26 por libra-peso. Contratos com vencimento para dezembro a $1,30 por libra-peso, queda de 1,17%. Contratos para março do ano que vem, negociados hoje na Bolsa de Nova York a $1,33 por libra-peso, queda de 1,18%. E contratos para maio do ano que vem a $1,36 por libra-peso ou centavos por libra-peso, queda de 1,19% neste vencimento. Enquanto isso, vamos ver como se comportou o café BMF, negociado nesta segunda-feira aqui na B3 em São Paulo. Últimos negócios para o mês de setembro, 152 dólares e 60 centavos a saca, queda de 0,98% de acordo com os últimos negócios. No ajuste atual, portanto, o valor é de 152 dólares e 25 centavos a saca. Contratos para o mês de dezembro, negociados aqui na B3 hoje, pelo valor de 157 dólares e 50 centos a saca, queda de mais de 1%. Contratos para setembro do ano que vem a 164 dólares e 75 centos a saca, desvalorização de 1,23% neste vencimento. E terminamos com o vencimento para setembro de 2019, negociado hoje aqui na B3, no valor de 176 dólares e 15 centos a saca, queda também de quase 1% neste vencimento. Antes nós trouxemos as informações do tempo para o Centro-Sul e agora a Juliana Rezende traz informações do tempo para o Centro-Norte brasileiro dos estúdios da Somar. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Os produtores de cana-de-açúcar da faixa leste do Nordeste seguem beneficiados por conta das chuvas frequentes. E no decorrer dos próximos dias, essas pancadas ainda devem ganhar um pouco mais de intensidade. Durante os últimos períodos, essas chuvas frequentes e com acumulados significativos seguem garantindo condições do solo boas para o crescimento das lavouras. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência é de tempo mais seco em grande parte da metade norte do Brasil. Algumas pancadas ocorrem na faixa oeste da região norte e ainda também na faixa leste da região nordeste. Os acumulados dessa vez ganham um pouco mais de intensidade e podem alcançar até 30 milímetros, especialmente no litoral da Bahia. Já no decorrer do segundo período, essas instabilidades ainda devem seguir frequentes, tanto na faixa leste do Nordeste, como também nas áreas a oeste e norte da região nortista. Agora, nas demais áreas da metade norte do Brasil, a tendência é de tempo mais seco, principalmente no interior do Nordeste e também nas áreas mais ao sul da região norte. No decorrer do terceiro período, pouca coisa muda na metade norte do país. As instabilidades ainda seguem ocorrendo de forma fraca e isolada,
mais na faixa oeste da região norte e ainda seguem também frequentes na faixa leste do Nordeste. Porém, dessa vez, a chuva perde bastante intensidade. Os acumulados não passam de 5 milímetros, pelo menos até o comecinho do mês de setembro. Então, durante as próximas semanas, a tendência é de algumas pancadas de chuva ganharem mais intensidade, principalmente no decorrer dos próximos dias, nas áreas produtoras de cana-de-açúcar da faixa leste do Nordeste, e os produtores seguem beneficiados por conta desses episódios de chuvas mais frequentes garantirem boas condições hídricas do solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E o Censo Agropecuário do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deve ajudar na gestão de políticas públicas. Este ano, a pesquisa poderá ser respondida pela internet. Confira na reportagem. O último censo agropecuário foi realizado em 2006. 11 anos depois, começa a preparação para coletar os dados que atualizarão informações sobre todos os estabelecimentos agropecuários do país. Os dados são coletados por este computador portátil de mão. No Mato Grosso do Sul foi realizada a primeira reunião com as comissões municipais de Geografia e Estatística, as CMGs, compostas por instituições e organizações que colaboram com os trabalhos do IBGE. Conscientizar as pessoas de que é importante responder ao censo corretamente, receber bem o recenseador, que as informações que ele vai divulgar são só para fins estatísticos, elas são resguardadas pelo sigilo da informação, que é por lei, isso é facultado. Enfim, é importante levar essa mensagem, que isso é bom para o município, é bom para ele, é bom para o país, né? A gente precisa ter dados atualizados para poder planejar as coisas para o dia a dia das pessoas. No estado, os 79 municípios receberão as visitas dos recenseadores. Desde hortas, tanto em área urbana quanto em área rural, também serão alvo da pesquisa. Desde informações de suas características, como faixa etária, homem, mulher, cor ou raça, como também características da propriedade, tamanho da área, o que ele produz, e também em relação à produção, criação. Como que vocês do IBGE vão fiscalizar para ver se o recenseador foi mesmo em todas as propriedades? O equipamento ele está com um sistema de rastreamento, ele não tem como desligar o rastreamento, ele rastreia todo o caminho que ele faz, o local onde pegou a informação e vai para uma central de computador que chega ao nosso supervisor que fica acompanhando toda a produção dele ali. E por ali a gente acompanha o passo a passo. A gente perceber que uma área está descoberta ou cobrir uma área diferente, a gente vai acionar eles para retornarem, para tirar as dúvidas. Grandes agricultores têm vindo para o município de Campo Grande e com isso também nós temos aumentado a nossa área de produção de grandes commodities, como o milho e como a soja. E com esse censo agora nós queremos atualizar tudo isso para que possa se fazer políticas públicas de qualidade, tanto de fomento, pesquisa e extensão rural. Os recenseadores começam a ir a campo a partir de outubro. As informações com os dados colhidos começam a ser apresentados já no segundo semestre de 2018. A novidade desta edição é a possibilidade do grande produtor preencher as informações do censo pela internet. Os testes já foram feitos para aprovar a confiabilidade do sistema. Kaile Rodrigues para o SBA. As exportações no agronegócio registraram o segundo mês de queda. De acordo com o último levantamento de comércio exterior do Sistema Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a queda foi de quase 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado do complexo soja e produtos florestais impactou diretamente no confronto entre os números de julho de 2017 e 2016. O saldo é uma retração de 254 milhões de dólares no valor negociado. Quando a comparação é feita entre os meses de junho e julho de 2017, a queda vem influenciada pelas carnes, fumo e produtos florestais. O complexo soja também teve resultado negativo, apesar da soja em grão registrar um movimento inverso, com crescimento de 11,3%. O grupo cereais fechou com aumento de 157%.
mas não foi suficiente para reverter o quadro de queda de mais de 70 milhões de dólares. Annelise Nicolodi, para o SBA. E o que pode ajudar a amenizar essa situação é uma notícia que vem do setor arrozeiro. Na última semana, a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, esteve aqui em São Paulo reunida com o Banco de Desenvolvimento Africano. O interesse do Rio Grande do Sul e do Brasil é de exportar mais arroz do Brasil para o continente africano. A África ela é responsável por consumir cerca de 40% do arroz importado do mundo. Enquanto a África tem interesse em sementes e tecnologia, o Brasil, portanto, tem interesse em exportar o produto brasileiro. E até que a África esteja pronta para produzir mais e atender à própria demanda, a intenção da Federarroz é justamente aumentar as exportações para o continente africano. Nos últimos 2 anos, a Federarroz e o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, vem tentando abrir este mercado. E o arroz no mercado físico, de acordo com o levantamento do CPEA, veio em queda no último levantamento. O preço médio da saca de 50 quilos é de R$ 39,52. Esse preço médio, portanto, ele representa uma queda de 0,08% no dia e no acumulado do mês a queda é de 1,67%. O valor é muito abaixo do que o setor espera para cobrir os custos de produção e para aumentar a rentabilidade dos produtores. O Mercado do Campo faz mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do milho e da soja em Chicago e também aqui na B3. O Mercado do Campo está de volta, trazendo as cotações da soja e do milho para esta segunda-feira, primeiro dia da semana. A soja e o milho tiveram um dia com leves baixas na Bolsa de Chicago, impulsionados pela melhora do tempo no meio oeste dos Estados Unidos, com chuvas registradas também no fim de semana em algumas regiões produtoras no estado de Iowa, inclusive. Com isso, portanto, a soja ela veio com uma leve baixa e o milho também. Eu começo com as cotações do milho, que além desses fatores climáticos, também foi influenciado pela queda em alguns principais contratos do petróleo. Como eu falei anteriormente, os contratos com vencimento para outubro vieram em queda hoje nas bolsas estrangeiras, quedas acima de 2%. E isso também acabou se refletindo nas cotações do milho em Chicago. Os contratos com vencimento para setembro tiveram uma queda de 0,85% em Chicago hoje e foram negociados pelo valor de $3,49 por bushel. Já os contratos para o mês de dezembro foram negociados a $3,63 por bushel, uma variação negativa de 0,75%. Contratos para o mês de março do ano que vem, negociados lá em Chicago hoje pelo valor de $3,75 por bushel, queda de 0,66%. Vamos ver como ficou o milho na Bolsa Brasileira. Dois dos principais contratos vieram em alta e 2 dos principais contratos vieram em baixa, como a gente acompanha aqui no painel. Os contratos com vencimento para setembro foram negociados aqui na B3 pelo valor de R$ 28,77 a saca, representando uma variação positiva de 1,08%. Esses foram os últimos negócios. No ajuste atual, o valor da negociação foi de R$ 28,94 a saca. Contratos para o mês de novembro, 250 contratos negociados, o maior número de contratos negociados para o milho no dia de hoje aqui na B3, no valor de R$ 29,81 a saca, variação positiva de mais de 0,5%. Contratos para o mês de janeiro do ano que vem vieram em queda de 0,58%, negociados a R$ 31,10 a saca. E contratos para março do ano que vem, 190 contratos, pelo valor de R$ 31,93 a saca, queda de 0,81%. As condições climáticas no meio oeste dos Estados Unidos, como eu já falei, também se refletiram na soja, que veio em queda também nos principais contratos hoje lá em Chicago. O contrato para setembro teve uma perda de 0,53% e foi negociado a $9,32 por bushel.
Os contratos com vencimento para novembro caíram 0,15%, negociados a $9,36 por bushel. Contratos para janeiro do ano que vem, negociados a $9,44 por bushel, a queda neste vencimento é de 0,18%. O que acabou ainda limitando as perdas nos futuros da soja lá em Chicago foram as vendas externas. Os Estados Unidos, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, informou uma venda de 191 mil toneladas de soja para a China por exportadores privados e outras 463 mil toneladas para destinos não revelados. Enquanto isso, a soja negociada aqui na B3 veio em alta, uma leve alta nos principais vencimentos. O vencimento para o mês de setembro subiu 0,24% e essa soja BMF foi negociada hoje pelo valor de $20,55 a saca. Contratos para o mês de novembro a $20,64 a saca, a alta é de 0,39%. Contratos para janeiro a $20,82 a saca, alta de 0,34%, e contratos para março do ano que vem a $21 a saca, variação positiva de 0,33%. Enquanto isso, os embarques da soja e do milho nos Estados Unidos ficaram abaixo do que era esperado pelo mercado na última semana, também segundo o boletim divulgado hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E o agronegócio vem garantindo a geração de empregos formais. É isso mesmo. Confira na entrevista do jornalista Walter Pulga Júnior com o professor Felipe Segatti. Professor Felipe, obrigado por ter vindo. Vamos falar de emprego e de ocupação, são conceitos diferentes, às vezes os números confundem o telespectador. Então vamos começar com os números do CAGED, do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho, que aponta que o agronegócio criou mais emprego neste ano do que em outros setores. De fato, o crescimento do emprego formal, do emprego de carteira assinada no campo, tem crescido nos últimos anos? Pois é. Bom, em primeiro lugar, Pulga, agradeço o convite para conversar com você, com o seu público. E, de fato, o que a gente observa ao longo, pelo menos, da última década, é que a mão de obra, o emprego formal com carteira assinada no universo agro tem crescido. E tem crescido mesmo no período de crise que a economia brasileira tem vivido. Ué, por quê? Se normalmente em crise nós temos desemprego e há notícias sobre desemprego, o que acontece no agro que diferencia de outros setores? Então, os grandes setores da economia brasileira, atividades agropecuárias, indústria e serviços, é justamente o universo agro, o setor que tem passado mais ileso pela crise. Por que isso? De um lado, porque o setor agro vai olhar uma parte dele grande, olha para fora e não para dentro. Outro, a demanda pelos produtos do agro, alimentos, fibras, em geral são demandas mais inelásticas. Ou seja, conforme a renda varie, a demanda por esses produtos tende a variar menos. Ou seja, o agro ele passou de uma forma mais ilesa pela crise. Conseguiu passar sofrendo menos, vamos dizer. Sofrendo menos. Na penúltima safra 2015-2016, o agro sofreu bastante, mas aí não foi nem tanto a crise, foi mais uma falta de humor de São Pedro que não colaborou mandando as chuvas na medida adequada entre as regiões aqui do Brasil. Mas essas características do agro não explicam por que aumentou o emprego formal. O que vai explicar o aumento do emprego formal no agro é justamente o agro fez um longo esforço para aumentar sua produtividade, para ficar mais competitivo. Como é que ele fez isso? Incorporando tecnologia, aumentando o nível de tecnificação da sua produção. Só que agora, essa tecnologia, um trator mais sofisticado, uma semente melhorada, ela vai demandar menos mão de obra. E a mão de obra que ela vai demandar é uma mão de obra mais qualificada. E essa mão de obra qualificada vai exigir naturalmente o quê? A carteira de trabalho. Ou seja, são pessoas qualificadas que exigem contrato formal de trabalho, portanto carteira assinada, e também um salário melhor. Exatamente. Então, o que a gente observa claramente?
Você vê um aumento da população ocupada com carteira de trabalho, maravilha, e mais do que isso, o rendimento, o salário médio pago no universo agro, ele tem crescido a uma velocidade maior do que no restante da economia. Por isso que o CAGED aponta esse número positivo. Exatamente. Só para ter uma ideia, o último CAGED saiu agora, ainda provisório, alguns ajustes, aponta a criação de 25 mil empregos na indústria, 43 mil empregos no comércio e 110 mil empregos no primeiro semestre deste ano na agropecuária. Mas são empregos formais. Exatamente. Agora vamos falar dos empregos, incluindo aí, né, a ocupação, que também inclui a informal. E aí é um número apurado pelo IBGE. Professor, qual é a diferença? O CAGED aponta registro em carteira. Exatamente. Mas nós temos uma população que trabalha também sem registro em carteira, exatamente, de modo informal. O que ocorre com essa mão de obra? O agro também está evoluindo, está criando emprego ou nem tanto? Então, o mercado de trabalho não é uma unidade homogênea. Você vai ter diversos tipos, vamos dizer assim, de pessoas que estão atuando no mercado de trabalho. Ou, nos termos do IBGE, diferentes modalidades de ocupação. Você vai ter aquela ocupação mais clássica, que é o que a gente mais tem na cabeça, que é o indivíduo, o empregado com carteira assinada. Maravilha. Só que não tem só esse indivíduo. Você vai ter o empregador desse cara. Esse empregador faz parte do mercado de trabalho. Você vai ter o autônomo, o conta própria, que, embora não tenha uma carteira de trabalho, participa do mercado de trabalho. Você vai ter o informal, que, embora não tenha uma carteira de trabalho, também participa do mercado de trabalho. Então, o IBGE, diferente do CAGED, vai utilizar todas essas modalidades de ocupação. Vai analisar como a população está no mercado de trabalho. Exatamente. Enquanto o CAGED, que é um dado do Ministério do Trabalho, ou seja, apenas os empregados formais, o pessoal do IBGE amplia isso. Tanto que o nome não é número de empregados, mas número de ocupados, população ocupada. É um conceito diferente. É um conceito diferente. Agora, de olho na população ocupada, o agronegócio, a agropecuária brasileira, também contribui de algum modo para a economia ou o nível de emprego está caindo? Na verdade, o Universo Agro fez uma ótima lição de casa quando a gente olha o mercado de trabalho. Por exemplo, naqueles números que você apresentou a respeito do CAGED mesmo, do número de vagas criadas, quando a gente desagrega esses números, mas dividindo entre dois grandes grupos, de um lado, vagas criadas em termos líquidos, ou seja, admitidos menos desligados, nas regiões metropolitanas de um lado e no interior do outro, o que a gente observa? Que enquanto na região metropolitana você teve uma destruição líquida de postos de trabalho, no interior você teve uma criação líquida, ou seja, você gerou um número de postos de trabalho maior no interior do que você destruiu. Por que isso? O que nós temos por trás desse movimento? Justamente o bom momento, o bom ritmo de expansão das atividades agropecuárias. Que estão no interior. Exatamente. Por isso esse crescimento de emprego maior no interior do que nas capitais, como aqui em São Paulo, por exemplo. Exato. E aí fica uma dinâmica bem interessante. Por quê? Você vai ter o emprego que é direto, que o próprio setor gerou. Então, precisou de um tratorista, precisou de um técnico. Mas não é só isso. Você vai ter os empregos indiretos, ou seja, aquele emprego lá na lavanderia, no balcão do restaurante, na vitrine da loja. Por que aquilo foi criado? Porque algum setor conseguiu gerar renda de forma a dinamizar esses setores, os setores que formam o grande setor de serviços. No caso do interior, foi justamente o Universo Agro. O Universo Agro aumentou sua produtividade, conseguiu produzir bastante, conseguiu gerar renda. Ao gerar essa renda, conseguiu aquecer a demanda pelo setor das atividades do setor de serviços. O setor de serviços é justamente intensivo em mão de obra, ou seja, dado esse bom movimento do Universo Agro, ele contratou formalmente, como também aqueceu o setor de serviços, que por sua vez também absorveu uma fração da mão de obra. Neste primeiro semestre, o agronegócio brasileiro, a agropecuária, trouxe todo esse movimento positivo, inclusive melhoria para a economia no interior. Os números são claros e mostram isso. Agora, essa tendência continua ou ela pode acabar
rapidamente. Como o senhor vê essa situação? Então, com relação ao universo agro, ao agronegócio, continua. Pode não ser essa super safra, aliás, repetir essa super safra é algo que não está, vamos dizer assim, no cenário base, que foi um conjunto de fatores que encaixaram todos bonitinhos, algo difícil de repetir. Mas essa tendência de crescimento não é desse ano, não foi do ano passado. A gente já tem observado esse movimento nas atividades agropecuárias há muito tempo. Ou seja, a tendência é justamente essa. Então quer dizer que o universo agro vai continuar contratando fortemente no segundo semestre? Não. Por que não? Porque as atividades agropecuárias, como é uma atividade que deriva de um ciclo biológico, depende da planta, depende da natureza, são mais fortes, comportamento sazonal. São mais fortes no começo do ano. Exatamente. A nossa safra de verão, ela é bem maior. Então é por isso que, ao longo do primeiro semestre, o universo agro acaba contratando mais gente. Não pode ser de surpresa para ninguém se ao longo do segundo semestre esse número diminuir, até ficar negativo. Mas o saldo entre primeiro semestre e segundo semestre, ou seja, o saldo líquido ao longo do ano, certamente vai ser positivo. Bom, é uma boa notícia para o agronegócio. E para a economia brasileira. Para a economia brasileira, com reflexo em outros setores da nossa economia, com como nós temos visto. Exatamente. Ou seja, esse movimento que a gente tem observado no interior, que é derivado do agronegócio, do bom momento que o agronegócio tem vivido, a gente infelizmente não consegue observar nas grandes regiões metropolitanas, onde o setor que consegue dinamizar a economia dessas regiões é justamente a indústria. A indústria ainda não conseguiu, se me permite usar esse termo, colocar a cabeça para fora d'água nessa crise. O agronegócio ainda é um suporte, um pilar forte que sustenta a economia brasileira? Olha, o agro sozinho, ele não vai conseguir tirar a economia brasileira do atoleiro, mas o agro sozinho tem preservado, sim, que uma fração da sociedade brasileira não caia na crise, por exemplo, como a gente tem observado nas regiões industriais mais clássicas, por exemplo, o ABC aqui do nosso lado. Bom, você acaba de ouvir o professor e pesquisador Felipe Cauê Serigati. Isso. Professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, ligado aí à GV Agro. Agradeço a sua participação no nosso programa, professor. O professor voltará outras vezes, sempre esclarecendo aspectos sobre a economia, o agronegócio e a economia do país, né? E como o agronegócio contribui para a economia. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço, Pulga. Muito obrigado pelo convite. Voltamos ao programa. O Mercado do Campo de hoje fica por aqui. A todos uma excelente semana e até amanhã.